Bom dia, meu nome é Juliana e eu sou trabalhadora do Grupo Espírita Esperança, o GESP de Camaragibe. E nós estamos aqui para fazer esse videocast, o Escutando Sentimentos, né, que é uma produção do GESP. Vocês já viram, né, alguns de vocês já viram, né, acompanham esse nosso trabalho aqui no canal do YouTube. E nós hoje vamos dar continuidade ao livro Prazer de Viver. Hoje nós vamos estudar o capítulo Traços do Orgulho, capítulo 19, tá? Mas antes de chamar minhas amigas que vão conversar aqui comigo, né, que vamos debater, quero convidar vocês a se inscreverem, né, e interagirem conosco em nossas redes sociais. Nós temos o Instagram, GESP 2008, né, e também o Facebook, GESP 2008, onde vocês vão poder interagir conosco e ver toda a programação do GESP, né, das palestras, o nosso WhatsApp para tratamento e a nossa localização. Nós ficaremos muito felizes em vê-los, né, no domingo à tarde, quando é o nosso momento de receber as pessoas na casa, tá bom? Para não demorar muito e para que possamos debater bastante o livro, convido, né, para esse momento as nossas amigas Clotilde. Olá, seja bem-vinda, Clotilde. Obrigada, Ju, obrigada. Boa noite, pessoal. Eu só queria dizer, Ju, que esse livro teve outras edições da capa, né? A minha é um pouquinho mais antiga do que a sua. Eu amo essa capa, amo essa capa. Olha o prazer desse rapaz chutando a água. Esse bebezinho aqui, ó, parece com a minha neta, viu? Que é a mais novinha, Beatriz. E eu chamo para estar aqui conosco também nessa conversa, nossa amiga Dena Irã. Seja bem-vinda, Dena. Oi, queridas. Tudo bem? Prazer estar com vocês novamente, viu? E a sua capa, Dena, do seu livro, qual é? Eita, é igual a de Clotilde, então é mais antiga, viu? A minha é mais recente. Você é mais jovem. Mas que bom. Mas que bom. Vamos lá dar seguimento a esse debate, né, que hoje está muito bom, muito interessante. Traços do Orgulho. Pessoal, quero só relembrar vocês que nós estudamos há algum tempo, né, o livro Escutando Sentimentos. Aqui no canal do YouTube vocês vão encontrar toda essa série, né, do livro. E também estudamos o livro Mereça Ser Feliz, que também fala do orgulho. Então, se vocês puderem depois assistirem, darem um like lá, né, nos vídeos, vai ser muito interessante. E quando a gente estudou Merecer Ser Feliz, a gente falou também do orgulho, né? Uma temática que está sempre presente nos livros de Hermance, porque nós precisamos aprender sobre ele, entender como ele age em nós, né, e nessa nossa sociedade. Então, vamos lá. Traços do orgulho. Antes de iniciar, Hermance diz aqui, né, no capítulo, ela cita o Evangelho segundo o Espiritismo. O orgulho vos induz a julgar-vos mais do que sois, a não suportardes uma comparação que vos possa rebaixar. E aí eu pergunto, o que é o orgulho? Pois é. Que sentimento é esse? Pois é, ela coloca, assim, ela vai trabalhando. Eu queria começar, Ju, eu fiquei querendo falar quando você estava fazendo ali aquele textinho inicial, né, aquela fala inicial sua. Sim. Por que a irmã se bate tanto na questão do orgulho, né? A gente, lá no livro no Evangelho segundo o Espiritismo, já fala que o orgulho e o egoísmo são as duas grandes chagas da humanidade. Mas como é que isso se manifesta no dia a dia, né? Quantas vezes a gente não vê uma pessoa que é arrogante com a gente, ou então até mesmo no trânsito, que acha que o seu compromisso é mais importante do que o outro, aí no ônibus passa na frente, empurra o outro para trás,
quem está dirigindo o carro, dá o tranca no outro carro, né? E quantas até para entrar no elevador, gente, eu estava com meu pai, se me permite um episódio, pessoal. Eu estava com meu pai é idoso, tem 86 anos de idade, o equilíbrio já é frágil. A gente saindo do elevador e um jovem que estava segurando uma peça, não me lembro o que era, e quando o elevador abriu, meu pai se movimentou para sair, e ele foi se movimentando, competindo com o papai na porta do elevador. Eu olhei assim, era um rapaz jovem, aquele rapaz devia ter uns 25, 26 anos. E eu olhei para ele e disse, espere, meus cabelos brancos, né? Aí eu disse, espere, porque ele está saindo. Entendeu? Como é isso? Que pressa é essa que a gente está, que a gente não enxerga as pessoas ao nosso redor? Isso, para mim, me permite dizer, eu penso que é uma das manifestações do orgulho que nos faz ser assim, tão individualistas, vendo a gente como o mais importante, né? Então, por isso que a irmã se bate tanto, porque o orgulho está fazendo isso com a gente, está tirando a nossa humanidade. Aqui, Ju, eu achei interessante, porque ela coloca nesse capítulo o orgulho como sendo uma manifestação para poder compensar um processo de carência que a gente tem. A gente traz muitas vezes da infância, às vezes de outras encarnações, né? Tem um ser humaninho que já nasce, já renasce, já reencarna carente, porque traz isso de outras encarnações. Tem uma bagagem aí, né? São várias e várias encarnações. Naquele momento que era para estar desenvolvendo a autoestima, coisas aconteceram que desviaram desse desenvolvimento da autoestima. Pensar se pode ter sido responsabilidade dos pais? Sim, pode ter sido, mas pode ter sido também circunstâncias que a pessoa viveu e que não conseguiu superar e que aí leva a um estado de carência. E desse estado de carência, ela começa para se defender, ela começa a construir um autoconceito mais elevado e a perder o contato consigo mesma, e aí ela começa a se tornar, para compensar, né, isso aí, ela começa a desenvolver narcisismo e a ter essas questões do orgulho, a apresentar essas questões do orgulho. Isso. Eita, acho que Dena teve algum problema com a internet, na conexão. Sim. Mas aí, continuando nesse viés que você estava falando, a importância da infância, né? A infância, ela é... Lógico, somos espíritos imortais, temos uma bagagem, mas ela vem também para nos ajudar, nos moldar, né, e nos educar, né, na verdade, para que sejamos melhores. E aí, a irmã se fala muito aqui, né, a questão dos tutores, né, que eles têm pelo dever, né, tem por dever amar e ajudar e a construir um autoconceito centrado na realidade. Trazer a expressão que ela usa. E aí, ela diz que, por vezes, isso não acontece, por ser alguns tutores, né, ela diz aqui, desavisados, negligentes, ou mesmo maldosos, né? E aí eu também gosto de pensar no quesito que alguns nem sabem, né, como agir nessa ocasião. Acho que Dena agora vai conseguir voltar. Conseguiu, voltou. Bem-vinda de volta, Dena. Porque é coisas da tecnologia, pessoal. Internet que oscila. Infelizmente. Pois é. A gente conversava aqui, Dena, sobre a questão da importância da postura dos tutores, sejam eles os pais e as mães, os avós, o tio, né, um pai, uma mãe adotivo, quem quer que seja, que está ali conduzindo, cuidando da criança, né, naquele momento em que está se formando a autoestima e a visão que a criança tem de si mesma. Como é importante que essa pessoa tenha equilíbrio e perceba a importância do papel dela naquele momento para o desenvolvimento de toda a estrutura emocional
que a criança vai ter quando se tornar jovem ou adulto, né? A Gênesis... E muita gente não tem noção, né, Dena? Eu confesso aqui, a primeira vez que eu fui mãe, eu tinha 19 anos. Gente, era uma criança com outra criança no braço. Então, meus pais é que foram, na verdade, me conduzindo naquele processo de aprender a ser mãe, né? Então, veja como isso acontece com muita gente, né? Tu conhece alguém assim, Dena? Pois é a leitura que a gente já fez, não só do Prazer de Viver, mas sempre os livros da Hermance, que ela toca muito nessa temática do orgulho. A gente observa que a gênese, né, do orgulho é bem mais complexa, né? Existe a questão dessa educação em que desenvolveu na criança a menor-valia, e aí ela termina demandando alguns extremos, ou o orgulho como uma capa protetora, para se posicionar diante de um mundo agressivo, ou então, muitas vezes, a pessoa se queda e aí fica numa situação de subserviência para agradar muito as pessoas e sobreviver também nesse mundo cheio de dificuldades. Ou seja, em ambas as situações, é uma condição que a pessoa fica, como eu posso dizer assim, vivendo de uma forma inadequada com os seus sentimentos também, né? Porque tem hora que se sente culpada, porque age com orgulho, porque é criticado, alguma coisa realmente na sua consciência que todos nós temos, e aí mesmo que queira esconder, mas alguma coisa fica latejando ali dentro. E também o orgulho como fruto, como consequência de diversas encarnações e que a pessoa teve o poder de mando, das pessoas sempre servindo. Aí vem, às vezes, renasce numa condição mais simples, mas ele ainda está ali, né? É tanto que um dos maiores vícios que se falam, que é um que é mais viciante, é o poder, né? Muitas vezes a pessoa já tem o dinheiro, já tem uma vida boa, estável, então vai buscando o poder, vai buscando a influência, vai querendo se sentir melhor do que as outras pessoas, né? Inclusive, você mencionando aí a questão do elevador, hoje me fez lembrar uma situação no elevador aqui do prédio, e que o colaborador aqui, né, ele pediu permissão para entrar no elevador comigo. Aí eu fiquei sem entender, como assim? Entre, não tem problema nenhum. Não, é porque tem muito morador que não... Eita. Travou de novo, Travou. Né? Mas eu conheço essa situação que Dena estava relatando, né? Tem muitos moradores que não aceitam bem que um funcionário entre no elevador na hora que eles estão, como se houvesse uma diferença, simplesmente porque aquela pessoa é um funcionário, e um funcionário normalmente humilde, uma pessoa normalmente numa condição financeira difícil, né, delicada, e o outro é um proprietário ou um inquilino de um apartamento. Ora, gente, pelo amor de Deus, isso aí é o de menos. Quantas vezes nessa própria existência as coisas se invertem, né? Muito, muito frequente. Mas eu acho interessante também, Juliana, lembrar a outra situação que a irmã também coloca nesse capítulo, que muitas vezes a própria pessoa já renasce com numa condição de baixa autoestima, e que aí cabe aos pais ajudar a reconstruir aquela autoestima, não é? Sim. Vale dizer, vale relembrar mais uma vez que os pais aceitaram aquele compromisso de serem pais ou mães, mães, né, daquele espírito reencarnante. Então, muitas vezes, eles já sabiam que iam enfrentar esse aprendizado. Então, cabe a eles ajudar o espírito reencarnante a reconstruir isso aí. Mas não é fácil, não é fácil, porque a pessoa que nasce nessa condição já traz em si uma bagagem e tem a sua parcela, que é bem maior, diga-se de passagem, para superar. Sim, de responsabilidade, né? Isso, para poder superar essa situação.
Porque, assim, os pais vão ajudando enquanto ele é pequenininho, ou quando está jovem, ainda ajuda, né, adolescente. Sim. Mas quando entra na fase adulta, acabou. A pessoa vai, por mais que os pais estejam por perto, mas é muito mais numa condição de amigos, de conselheiro, né? Aquela pessoa com quem o outro vai sempre, sabe que vai sempre poder contar, mas não mais na posição de condutor. Então, o espírito reencarnante, nessa condição, traz também uma parcela enorme de responsabilidade. Não cabe só aos pais resolver. Os pais têm a sua parcela, mas não só os pais, né? Verdade. E a questão, assim, a gente tem que ter a consciência, né, de que aqui a gente está para ser educado e reeducado, né? A gente vê hoje os conflitos familiares, profissionais e internacionais, tendo como base essa questão do orgulho, né? Esse olhar egóico, que é só o meu é o melhor, eu não posso transacionar de forma que tem o ganha-ganha, mas sempre tem que ter o ganha-perde, né? Então, a colaboração, né? Você sempre está encontrando essas dificuldades de relacionamento, fruto exatamente desse orgulho, dessa soberba, né, que permeia as relações. Obviamente que a gente sempre quer, né, que com as nossas ações a gente seja aplaudido, as pessoas valorizem o nosso trabalho, valorizem a nossa forma de pensar. Mas você, o tempo todo querendo isso, é um distúrbio, né? Porque você fica insaciável nisso. Então, isso dificulta todo tipo de relacionamento, tanto entre família, entre marido e mulher, porque o orgulho permeia essas relações, né? Então, um assunto que deve ser bastante entendido para que a gente possa fazer uma autoanálise e ver, né, aquilo que a gente pode modificar, aquilo que a gente pode trabalhar, porque isso incomoda, porque a gente tem essa consciência. Você pode até tentar justificar, não, eu agi assim porque eu tenho que me impor, porque senão vão passar por cima de mim. Não, você pode ter a sua firmeza, você pode dizer um não, você pode agir com um olhar mais firme, mas não tendo a soberba de que você é o melhor, de que a ideia de fulano não merece ser escutada, né? Que o que fulano fala é bobagem, né? E isso também começa na infância, quando às vezes o filho está falando e o pai e a mãe falam, cala a boca, menino, não está falando nada aí que preste, vai diminuindo isso. Então, as pessoas terminam agindo de forma orgulhosa para se impor. E faz isso lá fora, como uma espécie de cartaz. Então, é muito pano para manga, né? Essa questão de entendimento, né? De entendimento para que a gente comece a compreender e ter compaixão. Obviamente que não é a gente acatar o comportamento soberbo, o comportamento orgulhoso, mas a gente tem um olhar de entendimento. Inclusive, ela diz aqui que o orgulho, em tese, é um sistema que bloqueia ou perturba a sensibilidade. Essa continuidade de comportamento, a pessoa termina perdendo a empatia com o outro. E eu me lembro uma passagem do Evangelho que diz assim, como é que as pessoas podem se transformar se, para esse tipo de pessoa, todos os tapetes são estendidos para ela passar? Todos os aplausos. Inclusive aquele que não está numa condição, né, top, como chama, fica desejando exatamente para repetir, né? A gente, muitas vezes, por exemplo, encontra um colaborador doméstico que tem um patrão, uma patroa, então até mesmo no ambiente qualquer de trabalho, que age, né, com esse orgulho todo, quando menos espera, aquela pessoa está agindo isso também em uma outra situação. Eu mesmo tinha exemplos assim lá no meu trabalho, de pessoas que, se a gente tivesse visto essa pessoa com dinheiro, aí ela realmente se mostrava
quem efetivamente era ela, sabe? Então, realmente, a gente vive num planeta que acolhe, né? Muita gente orgulhosa, assim como nós também. Planeta de provas e que estamos, né, em provas e expiação, saindo, né, mas que ainda precisamos entender e aprender, né, o que temos desse momento, né, não é, Clô? Observar as lições que a vida vai trazendo, não é, para poder a gente ir aproveitando esses momentos, porque o mesmo momento não vai voltar, não. Tem um ditado, eu acho que é oriental, eu não sei exatamente, mas que diz assim que o rio não passa duas vezes pelo mesmo lugar, né? Já E é ouvi falar. verdade, porque a água passa, mas ela assim, outra porção de água virá. Aquela porção de água foi e não passa novamente. Da mesma forma que as oportunidades. Virão outras oportunidades, certamente, mas não será como aquela. Você já perdeu aquela oportunidade e quando a outra vier, já vai vir de uma outra forma, com até aprendizados acumulados aí, para se é que eu posso falar assim, mais aprendizados acumulados para realizar. E o que eu acho interessante, Juliana, voltando um pouquinho para o que a gente estava conversando do livro, né? É que ela coloca que o orgulho surge aí como uma forma de se defender dessa crise de carência, essa carência de estima, de admiração que a pessoa fica, porque não desenvolveu a sua autoestima bem. Então, como ela tem essa carência, auto-amor, né? Aí ela para se defender, ela constrói uma autoimagem, né, de alguém assim perfeito, maravilhoso. E na verdade não é. Eu estava lembrando agora aqui de uma pessoa pública, por quem eu tenho, assim, eu nem conheço muito, porque eu não sou de estar conhecendo esses artistas, não dá nem tempo para mim. Mas, assim, me desperta um carinho, que é a Sandy, né, da dupla Sandy Júnior. Então, certa vez eu fiquei surpresa, porque ela disse que não consegue, ou pelo menos na época não conseguia, se olhar, se ver sem maquiagem. E é interessante, porque a maquiagem dela é pesada, viu? Você olhar para o rosto dela, você não consegue perceber a pele, é só maquiagem. Discernir, né? Então, assim, é uma máscara que ela coloca e nem ela própria se reconhece sem aquela máscara, né? Como você vê, só fazendo uma analogia, né? Como a gente cria essas máscaras de pessoas perfeitas, né? Aquela mãe, aquela filha, aquele pai, o marido, o namorado, o amigo. Que não tem defeitos, que não erram. Aquele amigo que você pode contar todo dia, toda hora, a hora que for. Não, uma hora ele vai falhar, né? Uma hora ele vai falhar, porque ele é humano. Né? E aí entram os aprendizados dos dois lados. Então, são formas de autodefesa, essas máscaras que a gente cria para que as pessoas nos admirem e gostem da gente. Olha, eu sou comportadinha, você pode gostar de mim, eu mereço prêmio, né? Muita gente mereço toda a sua atenção, seu carinho, né? Porque eu sou comportado. Você não disse que se eu me comportasse eu ia merecer sua atenção, então eu mereço agora, né? Para a gente ir encaminhando para o encerramento, infelizmente, Dena não conseguiu mais voltar, né? Teve problema na internet dela, mas aí a gente dá continuidade aqui, pessoal. E aí a irmã um pouquinho mais depois do trecho que Dena leu, ela fala aqui, né, nos leitos enfermiços do orgulho, no intuito de reexaminar condutas e reeducar hábitos enquanto é tempo. E aí ela fala de algumas condutas, né, que os orgulhosos têm, e aí eu vou ler aqui um pouco, só algumas, né, que ela fala aqui.
esperam ser aceitos em quaisquer situações e não convivem bem com a crítica. É Acredito. impressionante. É aquelas pessoas que você abre a boca para dizer, contradizer alguma coisa e a pessoa já está toda melindrada, né? E não aceita, né? E rebate aquilo, né? Até que até que seu argumento se mostre o certo, o que que deve ser aceito, né? Aqui. Acreditam demasiadamente em sua experiência e conhecimento, supondo que nada mais necessitam aprender. Minha gente, a gente não conhece nada desse mundo. Tem tanta coisa aí, como é que a gente pode achar que a gente detém todo o conhecimento? Ou então de uma situação sei lá, de algo, né, do trabalho, por exemplo, né, a nossa área do direito. Ah, não, eu conheço tudo do direito civil. Não conhece. Cada tese nova que surge, não conhece. Tudo é mutável, né? As pessoas pensam de forma diferente. E como é que você pode dizer que conhece tudo? Não tem isso. Até porque o direito surge da própria natureza humana, que está sempre se modificando, sempre arranjando um jeito novo de fazer ou de ver as coisas, né? Isso. Então, ninguém conhece tudo. Aqui. Sempre Aí ela continua. especiais. Essa eu achei excelente, né? Sempre se com direitos especiais nas comunidades que participam, né? É o direito de sair primeiro do elevador, né? Antes de um senhor de quase 90 anos de idade, né? Exato, é o direito de passar na frente para poder sair primeiro no ônibus, né? Mesmo que o outro esteja ali com toda dificuldade e já atrasado também para o trabalho, né? Então, tantas situações assim que aparecem, né? Dena, a internet não está muito favorável hoje, não. Tá, não. Mas vamos lá. Vamos continuar. Aí. Esse eu gostei quando ele diz. Diga. Vai, diz qual é. Não, essa sempre... aqui que ela fala logo depois. São incapazes de analisar a si mesmos sem arrolarem a presença das interferências espirituais, criando um mundo de ideias e imaginações, desconectando dos seus verdadeiros sentimentos. Tudo é culpa da espiritualidade, porque tem espíritos agindo contra mim, fazendo contra mim. Então, Juliana, eu não tenho responsabilidade nenhuma. Tem uma historinha sobre um senhor, não sei se o tempo nos permite, mas assim, tem uma historinha de um senhor que ele fazia parte de uma reunião mediúnica, eu acho que ele era dialogador na reunião, e na época chamava doutrinador, né? Em muitos locais ainda chama doutrinador. Mas ele, toda vez que ele ia tirar a carteira, já era um senhor de idade, mas ainda dirigia, resolvia tudo sozinho e tal. Então, ele foi renovar a carteira de motorista dele. E ele não conseguia. Toda vez que ele ia renovar, acontecia alguma coisa e atrapalhava a ida dele para fazer o que precisava ser feito. Não lembro qual era a etapa, mas ele não conseguia fazer a renovação. Toda vez era isso. Depois de várias vezes tentando, ele, não pode. Tem que ter uma interferência espiritual aí no meio, né? E aí foi na reunião mediúnica e pediu ajuda à espiritualidade. O que é que estava acontecendo que ele não estava conseguindo? Tinha que ter um obsessor atrapalhando o processo dele, né? E aí o guia espiritual dele apresentou-se e disse, sim, tem uma interferência espiritual. Sou eu que estou interferindo, porque você não tem mais condições de dirigir. Você não tem mais condições de dirigir e você está querendo renovar. Você precisa parar e perceber que você não tem mais condições de dirigir. Já que você... As suas limitações. Ele quase disse assim, olha, a gente estava querendo fazer de um jeitinho mais suave, mas você perguntou, eu tinha que responder, né?
Vamos lá, diretamente ao caso. E assim foi. Pois é, o orgulho, entre outras coisas, é um degrau, inclusive, para a fascinação, né, de muitos médiuns, né? Isso é uma coisa, assim, muito perigosa, porque se na vida cotidiana a pessoa não aceita uma crítica, não aceita ser contestado, enfim, está sempre querendo ter o mando, né? Então, isso com um médio, então, é uma coisa muito perigosa. A gente vê muitas pessoas caírem, inclusive as nações, os impérios, sempre caíram em função disso, do orgulho, né? E que a gente possa observar o quanto ele é danoso. Obviamente que a gente, em outros estudos que a gente já fez, a gente vê que o orgulho, em sua essência, inicialmente falando, é uma forma de você saudável de ter. O problema é quando ele adoece, né? É a questão doentia, porque você tem um orgulho daquilo que você conseguiu realizar na sua vida, que é o sinônimo da felicidade por conta do seu esforço e chegou ao seu objetivo. Mas o que você vai fazer depois disso, com esse objetivo que você atingiu, em relação às pessoas, em relação ao ambiente, aí é onde vai poder se mostrar o orgulho, como foi que ele se transformou. Doentio, né? Na face doentio do orgulho. Eu acho porque quando você atinge aquele objetivo em sua vida e você estende a mão para outros crescerem junto com você, se você, como um chefe, tem alguém que dê uma boa ideia, um colaborador seu, e você se apropria daquela ideia sem mencionar aquela pessoa, sem mostrar que o trabalho inicial foi dela, isso aí em conjunto, né? Mas quando a sua equipe vence, que você teve êxito, e você, como o chefe, se vê visível, né? Fica visível para a cúpula lá de onde você trabalha, mas você menciona quem foi que lhe dê suporte, que o trabalho é conjunto, não é individual, aí sim, não é um orgulho doentio, né? É isso. Pois é. Eita, gente, que o tempo hoje passou rapidinho, viu? Estamos encerrando o nosso estudo de hoje. Muito interessante, muito instigante. Convido quem está nos assistindo. Para fazer o exame, era isso que você ia falar, para a gente fazer o exame sincero, para estudar melhor esse capítulo, né, Juliana? Sim, exatamente. Fazer um exame sincero de quais condutas da gente se encaixariam com uma manifestação de orgulho e quais seriam nascedouro, né, nessa carência que a gente tem, e sem querer, nós somos, né, adultos, então a gente tem que ser responsável pelas nossas próprias atitudes. Não adianta, a essa altura do campeonato, a gente querer responsabilizar pai, mãe, irmão mais velho, tia, avó, né, por uma atitude que hoje a gente tem. Cabe a gente tomar as rédeas da nossa vida e procurar construir hoje uma postura diferente com os elementos que, com certeza, nos foram dados ou que a gente desenvolveu. Né? Exatamente. Amadurecimento, né? Isso. Crescimento interior. Autonomia. Um olhar diferente. Autonomia. Muito bom o estudo de hoje, hein, pessoal? Gostei demais. Espero que vocês também tenham gostado. Convido vocês, né, que estão nos assistindo, a nos seguirem nas nossas redes sociais, GESP 2008, Instagram, Facebook, YouTube. E agradeço a Dena, que hoje está conosco, a Clotilde. Muito obrigada, menina.